E agora? Tá tudo começando a dar errado. O que eu faço? Já parou para pensar que se tá dando errado não é para ser agora? Hoje de manhã aconteceu uma coisa, um obstáculo. Vamos botar como obstáculo. Um obstáculo no meu dia, que até então eu estava com tudo acertado, aquela situação estava toda resolvida e eu não ia precisar mais me preocupar com ela. E aí o obstáculo apareceu hoje pela manhã. E aí na hora eu perdi o chão. Não perdi o chão, mas eu fiquei sem saber o que pensar. E por que está acontecendo isso agora? Porque parece que é mais um grão de areia em uma carga que já estava pesada, sabe? Aí respirei fundo, demorei um pouco para me acalmar. Na verdade, eu estou começando a me acalmar agora, porque eu entendi uma coisa. Se as coisas deram erradas por algum motivo, e nesse caso eu estou falando dessa situação que aconteceu comigo, é porque tem outro caminho para mim seguir. E se não está agora aqui, vai aparecer logo em seguida. E que bom que aconteceu agora. Eu estava fazendo minha meditação antes dos atendimentos da tarde. Acendi minha velinha para o meu anjo da guarda, pedi proteção, pedi limpeza, pedi clareza para os meus pensamentos, para mim entender o que estava acontecendo. E aí eu entendi que bom que aconteceu agora, que eu tenho tempo para ver outro caminho, que bom que não aconteceu mais lá na frente, que não ia dar tempo de fazer mais nada. Então eu agradeci e as coisas já começaram a se ajeitar, a se encaminhar do jeito que tem que ser. Então, se tu perceber que tem algumas coisas na tua vida que não estão dando certo, pare e pensa o porquê disso. Tem sempre um porquê. Eu sempre falo com os meus clientes que, às vezes, no meio da sessão a gente conversa bastante, né? E eu sempre falo assim, nada é por acaso. Nada é por acaso. Nenhum tropeção na rua é por acaso. Daqui a pouco um tropeção no meio da quadra vai evitar de tu pegar um buraco logo em frente, ou de tu levar um susto na esquina. Quantas vezes tu já te livrou de situações por ter acontecido algo antes? Então seja grato por isso e tente entender o porquê disso ter acontecido naquele momento e naquela situação. Claro que nem sempre é fácil. Ninguém quer que as coisas deem errados. A gente quer que tudo dê certo sempre, que as coisas funcionem como a gente quer, que as coisas aconteçam como a gente quer, quando a gente quer e do jeito que a gente quer. Isso vai acontecer? Claro que não. Nem sempre. Na verdade, acho que 99% das vezes, quando a gente organiza uma coisa, quando a gente organiza uma situação, enfim, nem sempre sai do jeito que a gente quer. Alguma coisinha sempre sai de ordem. E tá tudo bem. Demora pra gente entender o porquê. Demora às vezes bastante até. Mas tudo tem um porquê. E agora conversando aqui com vocês, até o meu coração tá ficando mais leve. Porque quando eu consigo verbalizar e falar em voz alta o que estava me incomodando, o que eu não estava entendendo, o que eu não estava fazendo sentido para mim, quando eu consigo colocar em palavras, eu consigo jogar para o universo e pedir auxílio. E o peso que eu estava sentindo no meu coração, no meu peito, aliviou. Então falem, conversem com o universo, conversem com os seus anjos de guarda, conversem com os seus amigos espirituais, quem quer que guie vocês, em quem vocês acreditam, Deus, Criador, Universo, em quem vocês acreditam, conversem.
Expressem o que vocês estão sentindo, para pelo menos aliviar a carga do que foi apresentado para vocês. Nem sempre as coisas vão dar certo, nem sempre as coisas vão sair como a gente quer, mas o importante é não parar. Não para e tenta entender o porquê. Não força uma resolução, não força um entendimento. Deixa as coisas fluírem para que as coisas se mostrem no momento certo pra gente. Esse é um ano pra mim que todo auxílio que eu busco, todo auxílio que eu vou atrás, existe sempre algo em comum que eu escuto. Que eu preciso largar o controle, que eu preciso deixar a vida fluir, que eu preciso deixar o caminho aparecer conforme eu vou caminhando. Gente, vocês têm noção do que é isso para uma virginiana? São momentos que eu preciso respirar muito fundo, porque eu fico cobrando um entendimento de mim mesma, sabe? Eu preciso entender o que está acontecendo, por que está acontecendo e o que eu posso fazer para resolver. E nem sempre as coisas vão se resolver na hora que a gente quer e como a gente quer, né? E tem uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, mas sabe, teto de vidro? Nem sempre eu me lembro disso para mim mesma, que é quando um problema surgir na tua frente, tu pensa: esse problema é meu? Eu posso resolver ele? Eu consigo resolver ele agora? Aí quando tu começa a se fazer essas perguntas, responde elas para ti mesmo. Esse problema é meu? Não, não é meu. Então por que eu quero resolver? A gente já se livrou de um, beleza. Esse problema é meu? É meu. Tá acontecendo comigo, então sou eu que tenho que resolver, ok? Segunda pergunta. Tu pode resolver agora? Tu consegue resolver agora? Consigo, tem caminho tal e caminho tal que eu consigo resolver. Então, beleza. Mete o pé, resolve o que tu precisa resolver e segue a tua vida. Aí tem a pergunta contrária. Eu consigo resolver isso agora? Não, não é um problema que eu consiga resolver agora porque eu não tenho as ferramentas que eu preciso para resolver. Então, beleza, anota no teu caderninho para que quando tu tiver essas ferramentas certas, tu consiga resolver esse problema. Mas não fica te cobrando para resolver eles enquanto tu não tiver as ferramentas que tu precisa para resolver esses problemas. No momento em que tu conseguir liberar isso, o dia vai ficando mais fácil, mais leve, e os teus ombrinhos vão ficando mais relaxados. Tu consegue respirar melhor. Tem problemas que a gente consegue resolver logo, tem problemas que a gente não consegue. Tem problemas que dependem de nós, tem problemas que não dependem de nós. São perguntas básicas, são perguntas que a gente faz para nós mesmos no momento em que surgiu o problema para ti. O que não dá, e foi algo que eu estou trabalhando muito em mim, o que não dá é para ficar criando problema em situações hipotéticas. Eu faço muito. Eu preciso criar várias situações para ter várias soluções, para que se acontecer alguma coisa, eu vou ter uma solução, eu vou ter um jeito de resolver. Não. Agora, depois de uns 2 meses mais ou menos que eu escutei isso a primeira vez, hoje eu consigo largar um pouco mais e não colocar obstáculos onde eles não existem, ou não colocar obstáculos num caminho hipotético que talvez nunca venha acontecer, de um problema que eu imaginei na minha cabeça, de uma situação que não é minha, para resolver. É muita coisa, né? Mas a minha cabeça funciona mais ou menos assim. Eu vou juntando várias pecinhas, vou criando vários obstáculos para tentar ter soluções para cada um deles.
de problemas que quase nunca acontecem, tá? Que fique bem claro. Mas quando um problema realmente acontece, que foi a situação de hoje, que veio fazer eu conversar aqui com vocês, foi justamente isso. Hoje eu tive um problema e eu consigo resolver ele, eu só não tinha o entendimento para me respirar, me acalmar e deixar as soluções virem até mim. E elas vieram, mas vieram depois que eu respirei, parei para pensar e pedi auxílio. Quem quer que esteja com a gente, eles não podem influenciar na nossa vida a não ser que a gente peça auxílio, né? Então peçam, tá tudo disponível para nós, todo o auxílio necessário está disponível para nós. A gente só precisa aprender a pedir. E tentem olhar os problemas, claro que tem problemas que são problemas, mas tem problemas que são não tão problemas, entende? Que a gente consegue resolver quando a gente para, respira e pensa. E deixa fluir a resposta na tua cabeça. Às vezes a gente já tem a solução, a gente só não quer dar o passo. Mas isso é uma conversa para outro dia, não é mesmo? Às vezes a gente já tem tudo em mãos, só que a gente não quer dar o primeiro passo, porque dar o primeiro passo significa que a gente vai ter que deixar coisas para trás, coisas que a gente é apegado. Então, peçam auxílio, peçam ajuda, conversem, abram o coração, mas principalmente respirem e deixem a vida fluir, que as coisas vão se resolver. Elas sempre se resolvem. A gente só tem que aprender a ouvir, a pedir e deixar a vida fluir sem controle. O controle é nosso, na nossa cabeça. Mas a gente não controla a nossa vida, as situações que acontecem fora da nossa vida. Mas a gente pode tentar deixar a vida mais leve para que as respostas venham de maneiras mais leves também, né? É isso.